Agora falando sobre Estados Unidos diretamente e internamente, mas com a repercussão que a gente traz agora, viu? O presidente americano Donald Trump saiu em defesa da polícia de imigração, disse que os agentes são inclusive patriotas. Essa tensão aumentou depois de mais uma morte em Minneapolis de um cidadão americano em operações supostamente, contra imigrantes ilegais. Um enfermeiro de 37 anos, enfermeiro de UTI, foi morto, inclusive enquanto já estava cercado por agentes do ICE, quando estava no chão, quando já estava desarmado, porque, segundo as autoridades, ele estava carregando uma arma, mas as testemunhas falam que a arma foi retirada antes de os tiros serem disparados pelos agentes. Enfim, algo que repercute dentro e fora do país. Por isso eu converso agora com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan. Se junta aqui toda a nossa equipe aqui na nossa telinha. Professor, obrigado, viu? Mais uma vez pela oportunidade. Eu que agradeço, João. Boa tarde a todos. Professor, uma coisa importante de a gente notar é a popularidade ou impopularidade das ações anti-imigração dentro dos Estados Unidos. Recentemente, nos últimos dias, o jornal The New York Times fez uma pesquisa mostrando que, para 61% dos americanos, as operações do ICE já foram longe demais. Quando a gente vai fazer ali os subgrupos, né, o número cresce muito no lado democrata, vai para 94%. Nos independentes, 71%. E nos republicanos, aí já baixa vertiginosamente para 19%. O que já era esperado, é a base do presidente Donald Trump. Ele foi eleito também para fazer reforços ali na imigração, né, no combate à imigração ilegal. Mas eu queria focar aqui nos democratas, que já seria também bastante justo imaginar que um resultado assim fosse esperado, e sobretudo nos independentes, 71%, levando em conta eleições complicadas que vêm pela frente, do meio de mandato, né, para eleger ali uma nova formação do Congresso. Estes resultados mostram que o futuro político do Donald Trump, claro, ele vai seguir na Casa Branca, mas sua agenda vai ser prejudicada nos próximos meses com a eleição que vem aí? Não há dúvida. Essa é a maior preocupação dele. Inclusive, o Donald Trump fez, antes dessas ações do ICE, um apelo bastante patético, né? Dizendo que, pelo amor de Deus, não me ajudem, porque senão, se eu perder as próximas eleições, eu terei um impeachment, né? Isso não é garantido, né? Não precisa ver se ele perde as duas casas, né? Se ele mantiver apoio em uma delas, isso está isolado, mas de alguma forma ele sente sim. Sabe o que está acontecendo? É exatamente o que você tocou, né? Aqueles americanos que decidem as eleições. Porque 80 e tantos por cento, praticamente 90% dos votos americanos, eles já são conhecidos. São estados que são tradicionalmente democratas, estados que são tradicionalmente republicanos, e a eleição do presidente é indireta nos Estados Unidos, é por um colégio eleitoral. Então, o ganhador leva tudo. Então, o estado que é democrata, os votos dos delegados serão democratas e assim por diante. Menos de meia dúzia. Talvez 6 estados são estados swings, estados que alteram, estados que são pêndulo, eles estão na hora de um lado, na hora do outro. É aí que está o problema do Trump. Né? Porque nesses estados estão os independentes. E os independentes estão recebendo fortes, vamos dizer desta forma, incentivos para pensar diferente. Quando a gente fala de Estados Unidos, a gente precisa ter uma certa atenção para o pensamento religioso, mesmo quando pessoas de perfil mais progressista. Né? Eu chamo a atenção nos vídeos que o New York Times distribuiu, o Washington Post distribuiu, de pastores em estados republicanos expulsando das suas igrejas o ICE, dizendo que ali não é lugar para fazer batida, que ali é a casa de Deus. Isso tem uma penetração no mundo americano
pastores mesmo de estados bem fortes. Isso muda a opinião profunda. É preciso cautela com isso. É isso que a pesquisa está captando, um sentimento de esgotamento disso. É preciso ver que Barack Obama fez uma declaração muito significativa, dizendo que o ICE e o comportamento do ICE da polícia de imigração, ela vai contra valores americanos. João, isso, para usar uma expressão dos meus alunos, isso cola, João. Né? E, de alguma forma, isso sinaliza um risco político grave para Trump. Os republicanos, os estados republicanos vão continuar onde estão. O problema são os independentes. O problema são esses estados. São eles que decidem as eleições. E, de alguma forma, não será diferente em novembro. Professor, falando em decisões, né? Aí no caso a gente fala no cenário eleitoral, mas também tem o campo jurídico da coisa, né? Hoje a Justiça de Minnesota começa a ouvir os argumentos daqueles que são favoráveis, aí no caso do governo Donald Trump, daqueles que são contrários a esta operação do ICE por ali, no estado e com foco especialmente nestas mortes, né, registradas. A gente já viu, neste primeiro ano de Donald Trump no poder, algumas brigas judiciais acontecerem, muitas vezes perdidas em instâncias inferiores, mas a justiça fala, olha, o governo Trump está errado, no entanto, pode permanecer fazendo tal coisa, a depender da situação, né? Enquanto um recurso acontece. O senhor acredita que, neste momento, a justiça seguiria o mesmo padrão que já assumiu em outros estados, outras cidades, em relação a questões polêmicas envolvendo Trump? Ou seja, olha, a operação do ICE pode continuar até que novos recursos sejam admitidos ou não? Esse ponto é altamente significativo, João. Porque o que a gente tem que entender é o que está em jogo, é aquilo que disse o Obama, valores americanos. Vamos lá, né? O primeiro desse ponto é que essas ações do ICE, o ICE como um todo, a polícia de imigração, ela tem um mandato administrativo. Ela já fere a organização do Estado americano, porque não são as polícias locais que estão sob jurisdição. É um departamento que está sobre o Departamento de Segurança Interna, que deveria cuidar de aeroportos, de situações assim, que estão nas ruas. Várias manifestações da justiça já foram dizendo, olha, está ultrapassando. Mas não é esse o ponto. O ponto que está prejudicando, de fato, é principalmente as mortes, é principalmente a invasão das casas. É a quarta emenda. Aí, para usar uma expressão de novo, né, o bicho pega. O que a quarta emenda diz? O lar do cidadão é inviolável. A polícia não pode entrar. Inclusive, se alguém entrar na casa em alguns estados, em alguns não, são mais de 20, quando você entra no quintal de alguém ou entra no jardim de alguém, se a pessoa atirar de lá de dentro em você, é legítima defesa, mesmo na polícia. Então, portanto, ela tem uma série de rituais, ela tem que avisar, ela tem que telefonar dizendo que tem mandato judicial. O ICE não tem mandato judicial, está invadindo casas. Isso ficou muito marcado nos Estados Unidos. Eu chamo a atenção, né, que tudo que se refere a arbítrio constitucional, ou seja, tudo aquilo que fere a Constituição americana, a justiça americana, mesmo na Suprema Corte, põe um paradeiro. Eu vou dar um exemplo concreto. Pessoas nascidas nos Estados Unidos não podem ser expulsas. A Constituição garante isso. A Suprema Corte já avisou e fez devolver. Então, quando deportados, né, ou presos, né, não são imigrantes ilegais, nascidos nos Estados Unidos. Então, de alguma forma, a justiça americana, no arrepio constitucional, ela freia. Invadir casas e as atitudes relativas àquilo que os filmes mostraram, matar civis americanos, isso não move só a opinião pública,
Isso move direitos fundamentais. Foi aí que o Obama falou. É bastante provável, João, que você tenha tocado no ponto certo. A probabilidade é o enfermeiro morto, né? Brian Pitt, o enfermeiro morto, né? O Brian Pratt, que é o nome dele, né? De alguma forma, é bem complexo quando a gente olha para isso. E eu insisto, a ação dos pastores é definitivo nisso. Perfeito, professor. O Alex, né, o de 37 anos, acabou sendo morto ali pelas autoridades dos Estados Unidos. Professor Leonardo Trevisan, obrigado mais uma vez por essa ajuda, tentando esclarecer melhor, né, esse cenário bastante caótico que a gente vê e certamente não tem um fim próximo, né? Professor, obrigado, ótimo dia para você. Eu que agradeço, João, o convite e a conversa. Bom dia a todos. Valeu, um grande abraço.